bem-vindos ao Café com Nota TV comigo, Luana Valente, que vem te trazer notícias de utilidade pública do Brasil e do mundo. Vambora de notícias? Vambora, mas antes, se inscreve no canal, ative o sininho e fique ligado nas notificações para receber as notícias daqui do Café com Nota TV. E já aproveita, senta o dedo no like, comente, compartilhe e ajude o canal a ter mais engajamento. E eu te agradeço demais por isso, é claro. Agora bora de notícias. Gente, alguma surpresa para vocês se eu disser que o site do Escritório da Família Moraes está fora do ar, coincidentemente, após as sanções da Lei Magnitsky? Pois bem, sim, está fora do ar. Coincidência, né? A página que antes era barcedemorais.com.br já não está mais disponível na internet. Gente. Bem, a gente sabe que ambos, o ministro Alexandre de Moraes e a sua esposa, Viviane Barce Moraes, foram sancionados com a Lei Magnitsky, né? Para quem não sabe, a Lei Magnitsky, ela mira aqueles que violam os direitos humanos e também usam as práticas de corrupção. Tá? A Lei Magnitsky, gente, ela a sanção, quem é sancionado por meio da Lei Magnitsky, ela causa praticamente uma morte financeira, em muitos sentidos. Morte financeira porque simplesmente a pessoa não consegue mais fazer transações bancárias, utilizando as operações de caixa eletrônico, de transferências. Primeiro porque tudo é sistematizado, o sistema todo é americano. E envios de mensagens por meio de e-mails e vários outros canais em que sejam administrados por plataformas americanas, porque hoje praticamente tudo, gente, é gerenciado por plataformas americanas. Inclusive, recentemente, o ministro Alexandre de Moraes queria ter um cartão da bandeira Elo e também não pôde. Então, gente, para quem não sabe, e tudo isso aconteceu porque os Estados Unidos entendeu que as práticas que o ministro Alexandre de Moraes está usando por meio da instituição STF, elas, de acordo com as leis dos americanos, elas são, sim, violadoras de direitos humanos, tá? Vale lembrar que foram feitas várias determinações por parte do Alexandre de Moraes, várias determinações consideradas abusivas, que queriam dados, inclusive, dos jornalistas que são brasileiros e que estão nos Estados Unidos. Sem contar, gente, que desmonetizaram, entendeu? Vários canais de jornalistas e queriam muito mais do que isso, né? Queriam informações que elas são consideradas particulares, sigilosas, de forma muito invasiva, realmente, queriam. E não só queriam, realmente, eles se sobrepuseram às leis americanas nesse sentido. Eles simplesmente fizeram determinações que, para um país como os Estados Unidos, por exemplo, elas são consideradas abusivas, tá? Desproporcionais e por aí vai. Então, diante de tudo que aconteceu, inclusive também ao que anda acontecendo com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que o próprio Donald Trump também já classificou como uma perseguição implacável, uma caça às bruxas, segundo ele, isso não tem parado. Então, acredito eu, tá? Essa é uma opinião minha, que é por isso que ele tem avançado com relação às aplicabilidades de sanções, que primeiramente foi com o ministro Alexandre de Moraes e agora com a sua esposa, e também suspendeu vários vistos de várias figuras, inclusive até ministros do governo Lula. Isso aí é uma maneira dele sinalizar, dizendo, olha, a atitude que vocês andam tomando com a nossa gente e em especial com o povo brasileiro não está coerente, não tem embasamento nem na lei nossa, quem dirá na lei dos Estados Unidos, que é um país que preza pela liberdade de expressão, pelas liberdades no sentido amplo da palavra. E lá funciona a Constituição, né? Aqui no Brasil não está mais funcionando. Quando a gente vê presos políticos em que eles não tiveram direito à ampla defesa, tampouco ao devido processo legal, não foram individualizadas as condutas. Então, a gente entende, pelo menos eu entendo, que quando estão aplicando, usando a lei para praticar com tanta desproporcionalidade, eu não posso entender de outra natureza. Então, especula-se que o fato do site
do escritório de advocacia do casal tenha saído do ar por conta já dos efeitos da lei Magnitsky, entende? E aí isso é o que está se especulando. Inclusive, é assim, o secretário de Tesouro americano, que é o Scott Bessent, o que acontece? O que anda se ventilando? Tá? Que a medida contra, no caso, a Viviane, que foi tomada pelo governo dos Estados Unidos e que inclusive já anteriormente sancionando o ministro Alexandre de Moraes, o secretário norte-americano, como se ela tivesse prestado uma rede de apoio, entende, ao ministro. Tanto é que já também ventilam-se que aqueles que prestaram apoios de alguma forma, foram braços do ministro Alexandre de Moraes, nesse sentido, também serão sancionados. Gente, é isso. Já aproveita, deixa aquele like, comente, compartilhe, ative o sininho e fique ligado nas notificações para receber as notícias daqui do Café com Nota TV, tá certo? Quanto ao esquema, o megalomaníaco esquema de fraude do INSS, o careca do INSS, gente, ele teve a coragem, não, coragem ele tem muita, né? Porque para ter chegado ao pé que chegou, realmente não falta parecinho, é coragem. Ele disse que ninguém conhece ele, entendeu? Ainda ficou negando qualquer vínculo com parlamentares e rejeitou todas as acusações, que inclusive os apontam como um dos principais operadores do esquema de descontos indevidos dos aposentados e pensionistas. É aquela regra deles de sempre, né? Não sei, não vi, nem não tenho conhecimento, sou inocente, mas que estão aí os fortes indícios. O tempo inteiro apontando na cara dele, farol vermelho, dizendo: meu filho, tá aí, ó. E os carros dele de luxo, gente, pelo amor de Deus. Mas ele que não consegue nem justificar os valores desse carro com a renda dele. Não tem compatibilidade, gente. Mas, enfim, ele ainda segue se fazendo de cego, surdo e mudo e ainda diz: ninguém me conhece. É mole? Você acha que o Antunes, o careca do INSS, é inocente? Te vejo nos comentários. É demais, né, gente? É isso. Então a Polícia Federal foi lá e fez a busca e apreensão e descobriu que eles estavam lá atrapalhando as investigações da Polícia Federal à toa, né? Porque eles não têm nada a ver com isso. É por isso que eles estavam, de alguma natureza, atrapalhando as investigações da Polícia Federal, né? Não tem nada com isso. Ele tanto não tem nada com isso que o jatinho de 2,8 milhões que já descobriram que liga senador do PDT ao lobista, que é esse careca do INSS, né? Já tem ligação, gente, né? Um jatinho avaliado em 2,8 milhões liga senador do PDT ao lobista investigado. Olha, mas ele não tem nada com isso. Ninguém conhece ele. Não quer ser chamado nem de ladrão e tão pouco de careca do INSS. É impressão minha ou ele tá fazendo igual o Lula? É mole? Eu tenho que rir, gente, porque olha, eu fico assim, eu fico sem palavras, sinceramente, sabe? Enfim, o senador é o Everton Rocha, o vice-líder do governo Lula, inclusive no Senado, ele que está no centro desse falatório todo, né? Por quê? Porque ele foi flagrado utilizando um jatinho particular que também serviu para o lobista, o Camilo Nunes, o Antônio Carlos Camilo Nunes, o careca do INSS. A aeronave, ela foi adquirida, inclusive, em 2022 por 2,8 milhões e que pertence ao advogado Eric Marinho, que é exatamente o advogado que representa o lobista dos processos do STF. Que sentença, né, gente? Oh. Mas ninguém conhece ele. Ele não tem nada com isso. É isso. Mas ele está sendo investigado, inclusive ele é alvo, está na mira da operação sem desconto. Mas enfim, mas ele não tem nada com isso. E a fraude de 6 bilhões, que eu diga. Bem, enfim, documentos e registros fotográficos revelam que o jatinho foi utilizado pelo Antunes, pelo menos em 2 ocasiões em 2024.
partindo para São Paulo. Nas últimas semanas, o senador também foi fotografado desembarcando na mesma aeronave, lá em Brasília, no aeroporto internacional de Brasília, após conexões entre São Luís e a capital federal. E é isso, né? Sempre fica aqueles... Nada é perfeito, né, gente? Sempre vai deixar rastros. E a polícia não é boba. Quando ela quer, ela descobre. Ela só não descobriu até hoje quem mandou matar o Jair Messias Bolsonaro. Mas é isso, né, gente? Aí depois, quando a gente diz que a Polícia Federal está trabalhando para a política, aí contra fatos, não tem argumentos. Tá aí, ó. Os fatos que mostram, né? Até hoje, gente, o Adélio Bispo tá lá, preso. Sim, tá preso. Mas quem mandou matar o Jair Messias Bolsonaro? Porque, para mim, o Adélio Bispo de doido, ele não tem nada, que eu tenho certeza que ele não rasga dinheiro. E o cara que fala que ninguém conhece ele, vamos lá, né? Carros de luxo do careca do INSS seguem desaparecidos, apesar das operações da Polícia Federal. Isso mesmo, gente. Então, são 11 veículos de alto padrão, claro, caríssimos, com certeza, né? Estão sumidos, entre eles uma Porsche Carrera, tá? Mercedes-Benz e o clássico Opala Diplomata de 89. Enfim, os veículos, de acordo com o STF, estão registrados, sim, no nome do próprio Antunes, tá? E também em empresas associadas a ele, tá? E vale frisar, gente, que a PF ela já apreendeu 14 veículos vinculados ao lobista, avaliados em 6,3 milhões, incluindo carros de luxo, Porsche. Aí gosta do Porsche, hein? Aí sabe que é coisa boa, né? É isso aí. Land Rover, né? Motocicletas de alto desempenho, meu filho. Audi, R8 Sport, Volvo, é muito luxo, né? Com o dinheiro dos outros é fácil, não? Bem, gente, o Antunes, o careca do INSS, ele foi preso no início de setembro, tá? Após a ação da Polícia Federal, que verificou riscos de fuga, indícios de ocultação patrimonial, aquela manipulação para atrapalhar os esforços das investigações, né? Então, gente, ele é sim apontado como um dos principais articuladores do maior esquema, um esquema bilionário de fraudes envolvendo descontos indevidos no contra-cheques de aposentados e pensionistas do INSS. Então, isso é muito sério, isso precisa ser revisto, existem culpados e eles têm que estar atrás das grades, têm que pagar pelos crimes que cometeram. Gente, os aposentados e pensionistas, eles não podem pagar pelo crime dos outros, e eles estão pagando, e cabem. E aí, se já paralisaram esses descontos, ou melhor dizendo, estavam, na verdade, descontando, se já está paralisado, ainda assim, eles estão tendo muitos problemas para receber. É porque fazem eles irem nos correios, assinar cadastro, e a ficha e não sei o quê, e aí quando eles vão naquela expectativa de receber todo o valor global do que lhe foi roubado, eles simplesmente recebem uma proposta: olha, a gente tem isso aqui para te pagar, quer? Peraí, tu pega o dinheiro dos outros e queres pagar do jeito que tu acha que deves. O dinheiro deles foi roubado. Eles foram roubados. Aí acha que tem que pagar do jeito que quer? Quando quer? Tem alguma coisa de errado que não está certo. Não é verdade? Bem, gente, é isso. Eu espero que essa situação termine da melhor forma possível. Qual é a melhor forma possível? Prender os culpados. Não é verdade? É isso. Bem, gente, eu quero aproveitar agora para falar sobre oportunidades de trabalho, de fazer uma renda extra. Se você está buscando fazer uma renda extra, eu tenho infoprodutos, eles estão na descrição deste vídeo. Por meio desses infoprodutos, você vai aprender várias estratégias do marketing digital e muito mais. Além do aprendizado, você vai poder revendê-los. São infoprodutos que estão prontíssimos para revenda. Então, aproveita se você quiser fazer uma renda extra. Essa é a oportunidade. Tá certo? Bem, gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela sua atenção e até o próximo Giro de Notícias.